Olá, iniciar essa live de hoje agradecendo pela interação de vocês que participaram da última sobre timidez. Inclusive, aqueles que eu ainda não respondi o e-mail, aguardem um pouquinho que até o final dessa semana eu vou estar respondendo. Realmente foi muito positivo. Foi muito legal, recebi muitos e-mails assim apoiando, fazendo perguntas a respeito de timidez, como desenvolver a competência da comunicação. Foi muito legal. Tanto é que eu desenvolvi para vocês um infográfico falando sobre timidez. Quem quiser esse infográfico, coloca nos comentários, eu quero, para eu poder saber quem vai querer. Dá um oi para quem entrou comigo nessa live. Quem quiser esse infográfico sobre timidez da live passada, é só colocar eu quero que eu vejo, depois eu envio para vocês, ok? O tema de hoje é sobre autoestima e autoimagem. Quanto que elas interferem no caso, na nossa capacidade de realização. A autoestima, se a gente for pegar o conceito da palavra, nada mais é do que o conceito positivo que nós temos de nós mesmos. Quando nós temos uma autoestima positiva, a gente acredita na nossa potencialidade, nós nos conhecemos e conseguimos desenvolver. Então, as dificuldades, elas passam a ser apenas uma etapa do processo de realização. E a autoimagem é a maneira como nós nos vemos e nos enxergamos. Belém do Pará, tudo bom, Ricardo? Essa maneira como nós vemos e nos enxergamos, ela afeta diretamente nessa capacidade de realização. Por isso que a gente tem sempre que buscar se conhecer mais. Tem um vídeo de um filósofo que eu gosto muito, que é o Leandro Carnal. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir. Quem ainda não teve, vale a pena procurar, buscar lá no YouTube, porque realmente é fantástico. E ele fala a respeito exatamente da autoestima. Ele diz que a baixa autoestima, em outras palavras, é a falta de autoconhecimento. O que eu acho incrível desse vídeo dele é que ele consegue de uma maneira, algo que é relativamente complexo, ele consegue colocar de uma maneira muito simples e muito clara e objetiva. O exemplo que ele dá, né? Que se porventura ele está no trânsito e ele é xingado, fala alguma coisa a respeito da mãe dele. Se ele sabe que essa crítica, ela não procede, ele não se incomoda com isso, ele não se afeta. E ele fala também, acontece às vezes quando tem uma crítica e a gente sabe que essa crítica ela é verdadeira, se você sabe que é verdadeira, também não tem motivo para se afetar por causa dela. Então, assim, eu acho fantástico. Ele diz que é nada menos do que falta, nada mais, nada menos do que falta de autoconhecimento. E algo que eu sempre costumo falar em aulas, em vídeos, em palestras, é exatamente a necessidade que nós temos, a importância que nós temos de nós nos conhecermos. Porque o autoconhecimento, ele é a base, ele é todo o fundamento que faz com que nós verdadeiramente sejamos autoconfiantes. Porque quando nós conhecemos os nossos talentos e potencialidades, a gente sabe até onde nós podemos ir e sabemos também que podemos ultrapassar os nossos limites. Isso é muito positivo, isso é muito interessante. Tem uma característica das pessoas que eu atendo no meu dia a dia, da consultoria, do coaching, que elas têm uma autoestima alta. Isso é uma coisa assim que eu acho muito interessante. E o que é legal disso, delas terem essa autoestima? Por que dessa observação? É que elas sabem que investir em si próprias é o melhor investimento que tem. Quando a gente busca realmente se conhecer melhor, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais confiante. A gente consegue trabalhar os nossos talentos. Tem uma parábola que eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, uma palavra que fala dos talentos, né? E essa parábola, de um modo geral, resumidamente, ela fala o seguinte, que um homem muito rico, ele viajou, se afastou do seu país e ele pegou 3 pessoas, 3 funcionários dele e deixou talentos na época era uma moeda local, deixou talentos para cada um, para eles multiplicarem, para ver o que eles iam fazer com aqueles talentos. Quando ele retornou para o seu país, o que aconteceu? Ele viu que 2 desses funcionários dele multiplicaram os talentos. E teve um que ficou com medo e escondeu.
Esse que escondeu, ele foi duramente criticado e teve as consequências disso. Trazendo para a nossa realidade hoje, né? Esse contexto de autoestima e autoimagem. Os talentos, na época, eles eram uma moeda local. Hoje nós trazendo, contextualizando para a nossa realidade, o talento é aquilo que nós temos de potencialidade. E assim, vocês sabiam que menos de 5% da população mundial se conhece verdadeiramente? O que isso afeta, essa falta de conhecimento? É porque se a pessoa, efetivamente, ela não se conhece, ela não conhece o seu processo de comunicação, o que a sua comunicação não verbal está passando, porque lembra, uma coisa que eu também sempre costumo falar, que essa comunicação, ela afeta primeiramente a nós. É ilusão acharmos, assim, tem gente que diz, isso é vaidade, isso é besteira, eu não preciso prestar contas para ninguém, dar satisfação da minha vida para ninguém. Não. Quando a gente busca trabalhar a nossa autoestima, o nosso processo de comunicação, tanto verbal quanto não verbal em que sentido? Aquilo que nós comunicamos sem falar nada. Qual a mensagem que nós estamos transmitindo? Ela é positiva ou ela é negativa? Essa imagem, ela afeta primeiramente a nós. Por isso que nós temos que buscar esse autoconhecimento para desenvolver e fortalecer. Voltando para a parábola dos talentos, quando nós conhecemos, buscamos esse autoconhecimento, nós passamos a conhecer até onde nós podemos ir, quais são os nossos talentos, quais são as nossas virtudes. E assim, o nosso processo de crenças, ele também interfere diretamente nessa capacidade de realizar e fazer e acontecer. Crenças vai ser uma outra live que eu vou falar para vocês. Mais para frente, quando tiver a de crenças, eu aviso. Mas trazendo para essa questão da crença e do talento, tem uma crença que eu tenho, uma crença fortalecedora e positiva, que eu acredito verdadeiramente que nós viemos para termos uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de felicidade abundante. Não temos uma vida mediana, medíocre. A palavra medíocre é uma palavra muito forte, uma palavra feia, pesada. Mas ela, infelizmente, ela tem o mesmo significado de mediano. E às vezes nós estamos tendo ou podemos estar tendo em algumas áreas da nossa vida, áreas medianas. E não foi para isso que nós viemos. O nosso propósito e missão de vida é ter uma vida de abundância, para podermos sermos felizes e fazermos também a vida de outras pessoas felizes. Então a questão, tudo bom, Sérgio? A questão dos talentos que nós temos é mais do que nós conhecermos esses talentos, nós temos uma obrigação de levarmos esse talento também para outras pessoas, de conhecermos os talentos, desenvolvermos, porque assim, nessa parte do autoconhecimento nós precisamos conhecer as nossas potencialidades, desenvolvermos. Muitas vezes elas estão ali. Lembra daquela pessoa que eu falei que pegou lá e escondeu? Ela ficou com medo, na realidade. Ela ficou com medo do chefe dela, que viajou e voltou. Então ela disse, não, melhor eu guardar, esconder aqui, pelo menos não vão me roubar, porque ele é uma pessoa severa. Às vezes existem talentos que estão escondidos, que nem são conhecidos muitas vezes. Oi, Flor. Nem são conhecidos, e pelo fato de não serem conhecidos, eles não são trabalhados. À medida que nós buscamos esse conhecimento, à medida que nós realmente paramos para fazermos análises, trabalharmos essa questão do autodesenvolvimento, a gente consegue a cada vez mais se fortalecer. Tem uma frase assim do José Roberto Marques que eu acho fantástica, que ele fala, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. E o autoconhecimento, ele traz essa cura. A gente consegue entender, conhecer as nossas potencialidades, desenvolver, trabalhar e fortalecer. A gente consegue entender também os nossos pontos de melhoria, aonde a gente precisa aperfeiçoar. Com isso tudo traz um equilíbrio. E a gente realmente não se ofende mais com as críticas. As críticas, elas fazem parte do processo de evolução. Porque uma pessoa autoconfiante,
Se tem uma coisa que não existe no vocabulário dela é a palavra fracasso. Então, tudo que ela empreende, tudo que ela faz com o objetivo que ela sabe que vai dar certo. De uma maneira ou de outra vai dar certo. Porque se não existe fracasso, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é aprendizado. Isso tudo faz a diferença no dia a dia. Por que tem pessoas que realizam, que fazem, que conseguem realmente resultados extraordinários, independente da sua condição financeira, social, a sua condição acadêmica? Por quê? Porque dentro delas tem essa autoconfiança que faz com que gere resultados. Ela não fica baseando em circunstâncias externas a ela a sua capacidade de realizar. Oi, Thalita. Seja bem-vinda. Ela não fica contando com a sorte, com as possibilidades, quando a economia ficar melhor, a política. Não, ela sabe que está dentro dela. Então ela vai atrás dos seus sonhos, com coragem, com ousadia, porque ela sabe que está dentro dela. É só desenvolver. E à medida que nós buscamos nos conhecer, isso é uma coisa que eu não me canso de falar e vou falar sempre. Tudo bom, Adriana? À medida que quanto mais nós nos conhecemos, mais coragem nós vamos tendo, nos fortalecendo e caminhando em direção aos nossos sonhos e objetivos. Lembra da última live, quem assistiu a respeito de timidez? Oi, Lourdes. Lembra que eu falei sobre quando a gente é tímido ou fica numa situação de timidez, muitas vezes nós deixamos de realizar pela questão mesmo da zona de conforto, que muitas vezes nem é tão confortável, na maioria das vezes não é confortável. Só que à medida que nós vamos avançando, vamos realmente nos encorajando e fazendo algo que não seria algo que estaria dentro daquela normalidade, seria algo novo, a gente vai se encorajando, vai se sentindo mais confiante. Eu até fiz a analogia da montanha-russa, que no início ela pode até trazer uma apreensão, aquele frio na barriga, será que eu vou, será que eu não vou? Mas depois que a gente vai e passa pela experiência, a gente vê que é maravilhoso, quer passar de novo e acha que foi muito rápido. E é da mesma forma. À medida que nós vamos avançando em direção aos nossos objetivos, à medida que nós buscamos esse autoconhecimento, que nós vamos trabalhando a nossa autoestima. Gente, obrigada. À medida que nós vamos fortalecendo isso, nós conseguimos alcançar os nossos resultados. É uma matemática, por incrível que pareça, é uma coisa assim muito exata. É fazer para ver. Tem outras coisas que eu costumo fazer no processo de coach, de consultoria. A zona de conforto deprime, Elisa, é verdade. E infelizmente a pessoa ela vai se enchendo de amarras, quanto mais ela fica nessa zona de conforto, mais ela fica presa e vai se justificando. Para sair, às vezes é um pouco difícil realmente, mas nada que seja impossível. E à medida que a pessoa vai se encorajando e fazendo o movimento, ela vai realmente gostando e vai querendo cada vez mais. E a base de tudo realmente é se conhecer, é saber quais são as potencialidades, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser desenvolvido, quais são os talentos que estão escondidos, que precisam vir à tona. Uma outra coisa, assim, voltando para essa analogia dos talentos, que é interessante também a gente refletir a respeito, é que lembra que quem guardou o talento, ele foi até punido pelo fato disso. Então, assim, se você tem um talento que você não está utilizando, a tendência é que você, com o tempo, até se esqueça que tem esse talento. As crianças, elas são geniais até uma fase, até uma idade. E essa genialidade, com o tempo, conforme as críticas, ela vai fazendo com que diminua, até mesmo seja esquecida. Então, os álibis da fuga, exatamente, Serginho. Então, o que a gente tem que fazer? Qual outra coisa que é muito importante nesse processo? O resgate dessa criança interior. Essa criança interior, ela tem a energia necessária, motivadora, que nos faz sair da zona de conforto. Criança odeia rotina, né? Vamos pensar nas crianças. Criança detesta rotina, acha muito chato. Se ela ficar ali num ambiente de rotina, ela começa a incomodar, porque é chato mesmo. E a gente tem que buscar essa criança interior para trazer essa energia e essa motivação para nos tirar da zona de conforto. Lembra daquilo que eu também falei na outra live, que a nossa mente, ela tende sempre a querer nos proteger, como uma mãe protetora,
Então ela vai querer nos dizer, não faça isso, não vai por aí, você pode se machucar, você pode se arrepender, é muito arriscado. Mas qual tem que ser o nosso movimento? O da mãe protetora? Não, a gente tem que pegar o da criança, que é a energia da criança interior para fazer. Uma das coisas que eu ia falar, e fiz uma pausa, que eu sempre costumo falar para as minhas coaches, faz uma experiência. Se eu proponho alguma atividade nova, que é exatamente para quebrar algumas zonas de conforto, eu digo, experimenta. Se isso você não costuma fazer em uma semana, pega uma semana e faz para ver o que... Exatamente, parábola dos talentos, Ricardo. Se você não tem o hábito de fazer isso, talvez você não goste, é porque você nunca fez. Experimenta fazer para ver qual a sensação que essa prática, que essa atividade, essa tarefa que eu estou te passando vai te trazer. Se observe. Na hipótese menor que seja, é o autoconhecimento. Realmente, poxa, eu me senti desconfortável com essa situação, por quê? E isso tudo remete a uma autoanálise. Nada porque tudo tem um objetivo nesse processo, tudo tem um porquê e leva a um resultado. Então é importante realmente nós estarmos abertos à mudança, nós entendermos que na zona de conforto realmente a gente não consegue nenhum resultado, que nós viemos sim para sermos felizes, termos uma vida de abundância, não aceitarmos nada menos do que isso, do que essa vida abundante. Não é ter, eu tenho uma vida, eu vejo às vezes muitas pessoas, já tenho muito, já tenho demais, eu tenho que agradecer e ponto. Sempre nós temos que agradecer, sempre nós temos que reconhecer as bênçãos que nós temos nas nossas vidas, mas também sempre buscarmos algo a mais. Quando nós chegamos no ponto que achamos que está tudo ótimo, que já está tudo muito bem, a gente tem que refletir se isso não é comodismo e zona de conforto que está prevalecendo mais do que a vontade de evoluir. Sempre nós temos que buscar evolução. Evolução é algo que nunca vai chegar num ponto de, não, eu cheguei no ponto que agora já está ótimo, nota 10, com louvor. Não. A gente sempre tem que buscar se desenvolver mais. Porque quando a gente faz isso, a gente expande os nossos limites, a gente consegue também levar isso para outras pessoas. Lembra da nossa missão, sermos felizes e fazermos as outras pessoas felizes também? Quando nós fazemos o movimento, isso acaba se repercutindo em todas as outras áreas, assim, tanto na nossa vida, quanto da vida daquelas pessoas que nos cercam. Elas são impactadas também com essa ação. Com essa mudança de olhar, de realmente se observar no sentido de ver as potencialidades, de ver o que precisa ser aperfeiçoado, ser melhorado, não com aquele senso de julgamento, de crítica, de autocrítica, mas no sentido de evolução realmente, de buscar, crescer e aperfeiçoar. Então, assim, indispensável para todo mundo que quer realmente ter uma vida de abundância, de crescimento, de resultados, é buscar o autoconhecimento e ver essa relação com a autoimagem. A autoimagem, ela afeta sim nos nossos resultados. Não tem nada a ver com o conceito de beleza estética, tá? Nada a ver com isso. Tem a ver exatamente com o quanto que nós nos estimamos, né? A autoestima, o quanto que a nossa imagem ela está alinhada e totalmente relacionada com a nossa essência. Uma das coisas que ontem eu conversando com alguém que faz um trabalho de mentoria comigo, e ele me falou uma coisa interessante que a respeito da autoestima, que a autoestima para ele, o conceito de autoestima é a pessoa estar muito segura daquilo que ela faz, daquilo que ela é. Aí ele deu um exemplo, a pessoa que é segura, por exemplo, ela vai fazer uma palestra e ela vai desenvolver um conteúdo, se ela é segura disso, ela não vai ficar na hora titubeando. Esse é o conceito dele, mas o insight que eu tive a respeito disso é que quando nós realmente estamos com a nossa essência alinhada com os nossos objetivos, aquilo de você ser alguém e você querer algo e isso está alinhado. Não são coisas distintas. Um dia eu vou poder, não é hoje. Um dia quando acontecer isso, aquilo outro, aí sim eu vou poder ser quem de fato eu sou na essência. Não, é hoje. É primeiro ser, para depois fazer e depois ainda ter.
é uma consequência. Primeiro nós temos que ser, para depois vir a consequência disso. E é buscar essa autoimagem. Como eu falei, a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Não tem ideia da sua imagem e nem tem ideia de quanto que isso afeta e impacta nos seus resultados e na sua vida. Uma chamada que eu fiz já na outra live, vou fazer também nessa, tem em cima, hoje, tem em cima da live um link, tanto para o meu canal do YouTube, depois se vocês quiserem ver, obrigada, Gi. Se vocês quiserem ver mais conteúdo, ou então também se inscrever no congresso, lembra que eu falei para vocês que em setembro, do dia 12 ao dia 16, vai ter a primeira semana de empreendedorismo, comunicação e imagem pessoal? Voltando para a live e o congresso, imagina o empreendedor sem ter essa autoconfiança. O que a gente vê, né? As pessoas, elas entram, elas empreendem. Eu, desde criança, eu sempre fui empreendedora. Eu costumo dizer que a minha primeira empresa foi uma fábrica de roupas de boneca. E assim, as pessoas que efetivamente conseguem, têm gás para continuar, mesmo com desânimo, que é difícil, tem muitas dificuldades, sim, em qualquer coisa na vida, né? Que nós empreendemos, a gente não empreende só nos negócios, a gente empreende na vida. E tem dificuldades. A pessoa que ela tem a autoestima baixa, ela fica no meio do caminho, ela se desanima, ela não tem gás, porque ela não acredita na potencialidade dela. Ela, no meio, quando começa a ter as dificuldades, ela acha, não, isso não é para mim, isso dá muito trabalho, isso não vale a pena. Às vezes, por a autoestima estar baixo, desmerece para não ficar tão ruim. Não, isso daí nem é tudo isso, nem quero. Nem queria mesmo, né? Aquela expressão. E a gente, quantas oportunidades às vezes são perdidas, empregos que a pessoa tá ali, mas não gosta, é infeliz e passa a maior parte da sua semana esperando um final de semana, esperando no ano um período de férias para ter um respiro, para ter um alívio temporário, mas se resigna naquela situação pela falta de coragem, pela autoestima muitas vezes baixa. E tudo isso pode ser trabalhado. O que é melhor é que tudo isso pode ser desenvolvido. Basta que nós queiramos, tenhamos a humildade de buscar e entender isso, diminuímos o nosso grau de crítica, julgamento e estejamos preparados. Lembra como eu falei no início do autoconhecimento que ele elimina? Inteligência emocional mesmo, Luiz Henrique. O autoconhecimento, ele elimina essa sensibilidade excessiva às críticas. Às vezes as pessoas, elas não fazem, não empreendem determinados sonhos, como de repente mudar de carreira ou investir num relacionamento. Por quê? Porque elas têm medo do julgamento da família, do julgamento dos colegas de trabalho. Você é louco, e se não der certo? Aí, se a autoestima realmente é frágil, a pessoa, ela trava. Ela não vai ter gás, energia, disposição e coragem para ir adiante. Então, olha o quanto é necessário trabalhar realmente o nosso autoconhecimento e a nossa autoestima. Olha quanto resultado a gente pode conseguir. E tá tudo na nossa mão. Isso tá tudo à nossa disposição. Basta que nós queiramos, de fato, e nos disponhamos a fazer esse movimento de busca. Então, assim, gente, como eu falei para vocês no início, quem quiser o infográfico, tá? Quem entrou depois e não ouviu, tá entrando agora. Quem quiser o infográfico da semana passada sobre timidez, coloque eu quero, que aí eu vou entrar em contato com vocês para poder enviar por e-mail esse infográfico. Como eu falei, se eu não conseguir ainda responder o e-mail, porque semana passada eu recebi muitos e-mails falando a respeito do tema timidez, fazendo perguntas, se eu ainda não respondi o seu e-mail, eu vou responder. É porque realmente foram muitos e eu estou respondendo pessoalmente a cada um. Esse de hoje, ele vai ficar disponível. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma colocação, exatamente, o momento de sermos felizes é agora, não é amanhã. De termos uma vida abundante é agora. Obrigada, Ana. Beijo. Olá, dona Sônia, tudo bom? Então, assim, gente, quem tiver alguma dúvida, quem quiser compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade de colocar nos comentários. O legal da live, né, é que ela, além de ser transmitida ao vivo, depois ela fica disponível, então a gente ainda consegue ter uma interação legal.
a respeito disso. Reforço o convite para o congresso, para vocês também se inscreverem no canal do YouTube, sugerirem também assuntos para a próxima live que a gente possa conversar melhor. Esses são assuntos que eles têm um grau de complexidade e tem algumas coisas que sim são necessárias de serem reforçadas, de serem revistas, porque nunca é demais a gente se conhecer e buscar estratégias para esse autoconhecimento. Convido vocês a entrarem no meu canal do YouTube, entrarem no site e nesse link da semana. Quem não se inscreveu ainda, convido para se inscrever, que vai ser muito especial essa semana, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, muito especial. Legal, Ederlon. Eu vou mandar para você. Um beijo e até a próxima live. Vamos lá concluir.